Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina Educação, Etnia e Identidade Cultural. Como vocês observaram no plano da nossa disciplina, a proposta para a nossa aula de número 7 é trabalharmos sobre como opera a cultura. E como isso acontece, professor? É o que vamos discutir no decorrer desta aula de hoje. Para isso, vamos aos slides da nossa aula, fazendo essa leitura com base em Laray, que é um antropólogo que escreve muito bem sobre as questões relacionadas à antropologia cultural, e é justamente com base nesse autor que nós vamos apresentarmos os conteúdos ou objetos de conhecimento da nossa aula de hoje, de como opera a cultura, como isso acontece, como a cultura se dissemina no contexto social. Então vamos lá, observem comigo. Vejam que os homens veio ao mundo de acordo com a sua cultura. Somos condicionados por nossa herança cultural a não entender o outro. Ou seja, a própria tendência do ser humano nessa busca pela sobrevivência ou nessa busca por superioridade, por ser o melhor, por ser o mais forte, por ser o dominador ou o centro das atenções, isso já leva o homem, dentro de um contexto natural, a querer ser superior ao outro ou não entender o outro. Ou seja, essa proposta inicial e essa concepção que existe, que é nata do ser humano, é que é mais fácil os outros nos entenderem, entender o que queremos, do que nós nos dispormos a entender o outro. Então, vamos verificar que cada cultura tem muitas variações de um mesmo padrão cultural, assim como também pessoas de culturas diferentes têm reações diversas ante uma mesma situação. Veja que nós, dentro de um aspecto cultural ou de uma manifestação cultural, cada um de nós, no seio dessa cultura que se formou, mas tem aspectos diferentes. Um já vê essas práticas com mais intensidade, outro já vê como uma simples diversão. Pegando aqui, por exemplo, a Folia de Reis, novamente, alguns vão para a Folia de Reis com aquela concepção e aquela compreensão de que ali é algo, e o sentimento de que ali é algo sobrenatural, é algo que eleva às divindades e, para tanto, precisa estar nessa comunhão, o seu ser interior precisa estar aberto para essas manifestações superior das emoções, do sobrenatural. Outros não, estão na mesma Folia de Reis, estão fazendo as mesmas cantigas, mas vê aquilo simplesmente como um momento de diversão. Isso significa dizer que nós, mesmo no seio de uma cultura, existe elementos diferenciados. E aí ainda tem mais, tem outras pessoas que espantam-se ao deparar-se com determinadas práticas culturais. Por exemplo, se tivermos alguém que nunca visitou a um terreiro de candomblé e essa pessoa tem um senso religioso bem aguçado em um segmento religioso diferente. Se porventura essa pessoa for passar em um terreiro de candomblé, ela vai até ficar estarrecido com determinadas manifestações da prática cultural que se desenvolve ali dentro do contexto religioso das ações que ocorrem nesse terreiro. Então veja que isso faz sentido, Laray vem trazendo essas discussões, que nessa operacionalização da cultura existem esses fatores e que são fatores que nós, enquanto seres humanos, precisamos compreender e precisamos saber de que isso é natural dentro do contexto cultural ou do contexto de cada prática cultural. Prosseguindo, que apesar de todos os homens possuírem a mesma autonomia, a utilização do corpo não é determinada geneticamente.
ela depende de um aprendizado que consiste em uma cópia de padrões que fazem parte da herança cultural de um grupo social. Vejam que os indivíduos de um mesmo sistema cultural utilizam o corpo de formas diferenciadas em função do sexo, né? Então vejam que não são as questões aqui as questões da anatomia, as questões genética, que nos faz ter uma mesma prática cultural. Aí nós temos, inclusive, a questão de sexo, que uma mesma cultura, as pessoas do sexo masculino praticam com alguns elementos culturais diferentes, o do sexo feminino já tem outros artefatos culturais que utilizam para as suas manifestações, né? E isso é natural dentro da cultura, de acordo com o que Laray nos traz. Veja que, quando o homem vê o mundo sobre a ótica da sua cultura, sempre é propenso a considerar seu ponto de vista como mais correto e natural. Esse pensamento pode gerar muitos conflitos sociais, pois o germe do racismo está presente e muitas vezes serve de justificativa para violências praticadas contra outrem. Observe que, quando nós utilizamos uma visão cultural partindo exclusivamente do nosso ponto de vista, partindo exclusivamente da prática cultural ou do arcabouço cultural que nós vivemos, que nós estamos emergidos, é natural as pessoas se colocarem como superior a outras pessoas. Isso foi o que aconteceu quando os europeus chegaram aqui na América, e mais especificamente aqui no Brasil. Esta visão cultural da superioridade, isso diz respeito a uma visão etnocêntrica, que nós já discutimos em momentos anteriores. Para entender uma visão etnocêntrica, precisamos entender o conceito de etnocentrismo. E o que é o etnocentrismo? É uma visão de superioridade do eu em relação ao outro. Este eu pode ser eu, indivíduo, pode ser eu, grupo social, pode ser eu, Estado, ou eu, nação. Nos consideramos superior a outros. E aí eu volto a dizer, quando o europeu chega aqui no Brasil, essa visão europeia, ou essa visão eurocêntrica, ou seja, a visão da Europa como centro cultural, o centro do conhecimento, o centro das ciências, isso fez com que todas as demais culturas fossem consideradas inferior. E aí, para isso, justificava, inclusive, os castigos, até mesmo a morte, como tivemos o caso da morte de muitos indígenas, como tivemos o caso dos castigos físicos e morte de muitos negros, quando foram trazidos da Europa, ou seja, da África, na condição de escravo, porque estas pessoas, dentro do contexto da visão eurocêntrica de cultura, essas pessoas que eram uma visão que estava ancorada nas questões religiosas, por sua vez, esta visão sequer consideravam aqueles que não praticavam a religião que era praticada pela Igreja Europeia, não considerava essas pessoas sequer como gente, se não passasse pela liturgia da religião católica. Então veja que isso justificava inclusive os castigos físicos, né? Os grupos de uma mesma sociedade tendem a dar tratamento diferenciado aos outros integrantes e aos estrangeiros. Essas manifestações fatalmente resultam em xenofobia ou xenofilia e em preconceito a quem dispensar tratamento igual para todos. Isso não é difícil de entendermos na nossa sociedade mesmo. Nós, aqui, enquanto brasileiros, se chega alguém
no norte-americano, alguém de Nova York, as pessoas tendem a dar um tratamento diferenciado, porque vem de um centro cultural, mas, digamos que se chega aqui da América Latina, mais da América do Sul, alguém que vem aí de um outro país, da Colômbia, por exemplo, da Bolívia, ou de outro país considerado países periféricos, a gente já olha assim, esse aqui está querendo ter oportunidade aqui conosco. Então, são essas situações que temos, que Laray vem discutindo, né? Observe que a cultura pode ser condicionada por alguns fatores biológicos, pois o resultado das heranças culturais refletem-se no indivíduo quando o torna propício a receber sugestões, tais como morte por feitiçaria, cura de doenças, sensação de fome, etc. Então, veja que dentro desse aspecto, nós temos essas considerações biológicas aqui, não do ponto de vista da cultura, mas do ponto de vista de como se pratica a cultura diante de determinadas situações. Por exemplo, a vida e a morte, né? Temos algumas civilizações que alguém morre, as pessoas fazem uma festa, porque aquela pessoa fez essa passagem para ter um encontro com as divindades. Outros utilizam, no México, por exemplo, tem inclusive museus que expõem, faz a exposição das pessoas que morrem, né? Que preserva este corpo, embalsama e coloca lá e fazem festa, porque essa pessoa ali é um sinal de que aquela pessoa continua existindo, né? Só que em uma outra dimensão. Então, esses rituais da morte, uns choram, planteiam, outros fazem cânticos, celebram missa ou celebram cultos fúnebres para fazer essa despedida. Uns choram muito, outros se retraem mais, dizem, não, isso aqui é só um momento. Aí eu sempre falo que a morte é tão natural quanto a vida. Isso é fatal, porque tudo que nós temos por certo na vida é que vamos morrer. Então, precisamos encarar isso como um processo natural. Mas é claro que os laços de amizade, os laços sociais, o apego às coisas que nos faz bem, às pessoas que nos faz bem, isso nos faz ficar muito triste para encararmos essa realidade e não querermos que ela chegue até nós. Se pudéssemos fazer um jeitinho de sermos eternos para não passar por esse momento, muitas pessoas preferiam fazer isso, né? Então, nós vamos fazer uma paradinha na nossa aula de hoje e daremos continuidade no próximo vídeo, tá? Até já!